Queridos irmãos e irmãs, na liturgia desse final de semana, nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Estamos voltando ao tempo comum, mas nesse domingo, então, nós estamos diante de uma solenidade, a Santíssima Trindade. Esta solenidade, ela surge em resposta a alguns movimentos que negavam a divindade de Jesus e do Espírito Santo. Portanto, essa solenidade foi instituída na Igreja no ano de 1334 pelo Papa João XII. Hoje nós meditamos então o mistério, que é a Trindade Santa. Portanto, muito mais do que tentar entender, que também faz parte da nossa humanidade, procurar entender as coisas, a Trindade ela é para ser contemplada, para ser adorada, que vai muito além do nosso entendimento. Quem vai participar, celebrar a Santa Missa nesse fim de semana, nós sempre ouvimos no início da missa uma saudação de São Paulo, uma saudação paulina. Ele diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. A graça nós recebemos de graça, a graça de Cristo. Pela sua graça nós somos salvos, nós somos curados, nós somos redimidos pelo seu sangue. O amor do Pai. Tudo que o Pai cria, Ele cria no amor e cria por amor. Portanto, o projeto da criação é um projeto todo amoroso. Ao enviar o seu Filho, Ele envia por amor. A graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo é a comunhão, é aquilo que une, é aquilo que agrega, é aquilo que faz unidade. Como seria bonito nesses tempos desafiadores que nós vivemos, que nós fôssemos pessoas de comunhão, da unidade, que a igreja fosse mais de comunhão. Esse é um testemunho que nós precisamos dar no mundo de hoje. E a saudação termina: esteja convosco. Olha que bonito, no início da missa, uma saudação trinitária, dizendo que a graça de nosso Senhor, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam. Nós iniciamos a missa: esteja convosco, esse mistério da Trindade. E nós devemos acolher, já no início da missa, acolher o mistério da Trindade em nós, porque Deus não é solidão, Deus é comunhão. Deus não é solitário, Deus é comunitário. Como eu já disse, o mistério não cabe no entendimento das nossas categorias humanas, portanto não é através do entendimento que nós vamos contemplar o mistério, mas através da adoração. Nós conhecemos uma famosa história de Santo Agostinho. Santo Agostinho escreveu um livro, um tratado, um livro de patrística sobre a Trindade, De Trinitate. E ele também conta-se numa das suas experiências místicas que Agostinho, caminhando na praia, meditando o mistério da Trindade, como que pode 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Na praia, então, Agostinho avista uma criança, um anjo em forma de criança, e ele observou o que ela fazia. A criança tinha um pequeno balde, onde ela ia até o mar, pegava a água que cabia naquele balde, voltava para a areia da praia e derramava aquela água num pequeno buraco que ela havia feito. E a criança fez isso várias vezes, pegava a água do mar
colocava no buraco. Agostinho pergunta para a criança: o que você está fazendo? E ela responde: eu estou querendo pegar toda a água desse mar, desse oceano que é imenso, e colocá-la toda dentro desse buraco. Santo Agostinho responde como nós, com as nossas categorias humanas. Mas como? Toda a água do mar não é possível caber neste buraco? E a criança responde para Agostinho: é mais fácil eu colocar toda a água do mar, que é imenso, nesse pequeno buraco, do que você entender o mistério que é a Santíssima Trindade. É bonito pensar que nós nascemos de um beijo de amor, um beijo que salva, um beijo que cria, um beijo que santifica. Portanto, a Trindade, além de comunhão, ela é todo cuidado. Nós precisamos de cuidado. Nós poderíamos perguntar: como que Deus nos ama? Nos ama como uma família. Na palma da mão nós temos 5 dedos. São diferentes. Um é mais gordinho, outro mais magrinho, outro maior. Se a gente perguntasse qual dedo você gosta mais, a gente poderia dizer: olha, eu gosto de todos porque todos são importantes. Eu consigo pegar as coisas usando todos. Se fosse para você cortar um, qual você cortaria? Não, nenhum. Eu não gostaria de cortar nenhum. Assim também é Deus. Assim também é a família. De quem você gosta mais? De todos. Mas a gente poderia traduzir assim: de quem você gosta mais? Gosto mais daquele que precisa de mais cuidado. Gosto mais daquele que nesse momento está machucado. Deus ama todos, como uma família. Nós amamos todos da família. Mas aquele que está machucado, nesse momento, precisa de mais cuidado. Hoje na liturgia, nós vamos ouvir a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. É muito provável que essa comunidade dos romanos ela não foi fundada por Paulo, mas Paulo conhece os membros da comunidade e os seus problemas. Olha que imagem bonita. Nessa leitura, nós devemos reconhecer a importância de sermos filhos. Olha como diz: quem se deixa conduzir pelo Espírito, ser dócil, são filhos de Deus. Filhos de Deus. Recebeste um espírito de filhos adotivos. De novo, filhos. Se nós somos filhos adotivos, nós não somos escravos. O próprio Espírito, com E maiúsculo, se une ao nosso Espírito, com E minúsculo, para nos atestar que somos filhos de Deus. É como se tivesse nós empregado uma marca. Nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, nós temos a bênção, a proteção de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Ser herdeiro é uma graça. Se sofremos com Ele, é para sermos também glorificados. É nossa meta. O sofrimento nessa vida faz parte da vida, mas vivendo ele com fé, com esperança, junto de Deus, nós seremos glorificados. O evangelho que nós estamos ouvindo nesse ano B da igreja, ele é tirado do evangelho de São Mateus. Portanto, São Mateus, capítulo 28, dos versículos 16 ao 20. Portanto, é o final do evangelho de Mateus. Inicia dizendo assim: os 11 discípulos
foram para Galiléia. Olha, interessante, né? Os 11 foram para Galiléia, ao monte que Jesus tinha indicado. Então vamos lembrar um pouquinho. Por que Mateus diz que são 11 os discípulos? Lá em São Lucas, quando ele escreve os Atos Apóstolos, no seu capítulo 1, ele tem o interesse de mostrar que o traidor Judas não faz mais parte do grupo e há uma eleição para substituí-lo, ou seja, para completar de novo o número dos 12, onde lá é eleito Matias. São Mateus, ele não tem essa mesma intenção de Lucas. A intenção de Mateus é, de uma certa forma, superar a ideologia davídica desse 12, do antigo Israel. Esse projeto em São Mateus faliu, o Messias foi rejeitado e morto na cruz. Então, quando Mateus diz, os 11 discípulos foram para Galiléia, ele está querendo dizer que é uma nova mentalidade, é uma nova comunidade. Foram para Galiléia. É o lugar que Jesus iniciou a sua missão. Foram para Galiléia, o lugar do povo discriminado. O monte que Jesus tinha indicado. Não tem o nome do monte. Aqui o mais importante é pensar que o monte é o lugar de encontro com Deus. E no Evangelho de Mateus a gente vê muitos montes, né? Das oliveiras, da bem-aventurança. Aqui é muito provável que esse monte é o projeto que a gente vê, o projeto de Jesus revelado nas bem-aventuranças. Nós lembramos, como é o final do Evangelho de Mateus, que lá na ressurreição, que é um pouquinho antes daqui, o anjo aparece para as mulheres e diz para ela dizer aos discípulos que voltassem para a Galiléia, pois lá veriam o ressuscitado. Assim, então, é o início do Evangelho de hoje. Eles, então, foram para o monte onde foi indicado para que eles fossem. Quando eles viram Jesus, eles prostraram-se diante dele. Porém, ainda assim, alguns duvidaram. Ao ver Jesus, se prostraram. Por quê? Porque diante de Deus, nós devemos nos prostrar. Aqui é utilizado um verbo, o mesmo para aquela visita que os reis magos fizeram ao menino recém-nascido, onde eles se prostraram para adorar o menino. É o mesmo verbo grego, proskineo, adoraram. E aí então, Jesus ele aproximou-se deles. Quando há dúvida, Jesus chega perto, para que não haja mais dúvida. Jesus aproximou-se e disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Os discípulos estão acostumados com autoridade religiosa, autoridade romana, autoridade que tem o poder de mandar, de matar, de oprimir. E aqui a autoridade de Jesus é uma autoridade com poder, mas uma autoridade amorosa, uma autoridade misericordiosa. A autoridade me foi dada no céu, a autoridade do Pai, que é dada a Ele. A autoridade sobre a terra, a autoridade onde Jesus é conduzido pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Portanto, nós percebemos aqui que a salvação não vem pela lei. A salvação se dá quando nos tornamos discípulos dele. Continua o Evangelho. Jesus diz assim, portanto, ide.
Fazei discípulos meus, todos os povos. Ide é envio. Na Trindade nós somos enviados. Ide, fazei discípulos meus, ou seja, forme os discípulos. É uma catequese discipular. Todos os povos, para que todos tenham a graça de conhecer Jesus. Todos tenham a graça de amar em Jesus a Santíssima Trindade. E Jesus diz assim: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é nos nomes individuais, mas batizando em nome. É um único nome, um único Deus, em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O que significa batizar? Não é apenas ir na igreja e derramar uma água sobre a cabeça de alguém. Se o batismo é na Trindade Santa, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem é batizado é para viver como a Trindade. Como a Trindade vive? Em comunhão. É para sermos pessoas do amor. É para vivermos nas nossas diferenças a unidade. É isso que Jesus está pregando. E ensinai tudo o que eu vos ordenei. Ensinai o que vocês observaram da minha vida. E ele termina o Evangelho dizendo: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. É o final do Evangelho de Mateus. Eu estarei convosco. Se lembrarmos, o início do Evangelho começa dizendo que Jesus é o Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. E termina o Evangelho dizendo: eu estarei convosco todos os dias. Na teologia, a gente diz que a Trindade, ela vive uma pericorese. O que é uma pericorese? É uma dança ao redor de um centro. Que Deus nos abençoe celebrando esse grande mistério. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.